Good morning, kids! Bom dia, crianças! Hoje nós vamos de review, nós vamos revisar o nosso assunto da Unit 3, que tem tudo a ver sobre vestimentas, sobre presente contínuo e também sobre coisas grandes ou pequenas demais. Lembra desse assunto? Então, para a aula de hoje, você vai precisar da sua memory, dos seus eyes, das suas ears, and pay attention, e preste muita atenção. Vamos lá. Na imagem que temos aqui, Unit 3, too small. A palavrinha small é um adjetivo, ou seja, uma qualidade de alguma coisa que é pequena. Então, essa coisa, a qualidade dessa coisa, desse objeto, no caso da nosso assunto, alguma peça de roupa ou acessório é pequeno. E a palavrinha to, que vem na frente dele, vai dar uma ênfase, ou seja, ele vai afirmar que esse small não é só small, ele é muito small, too small, muito pequeno. Tudo bem? Então, na imagem que nós temos aqui, o que podemos dizer sobre o Webby? O Webby é esse bonequinho aqui. O que ele tem nos olhos? Glasses. E o que eu posso dizer sobre essas glasses utilizando essa informação do to? Que é muito grande para ele, não é? Como ficaria essa frase? Isso mesmo. Eu vou usar o to, muito, e o big. Too big, é muito grande para ele. Entenderam esse conceito? Ele é um conceito de tamanho, não é? E usado com os adjetivos. Ou seja, acho que é superlatividade, se eu não me engano, em português, não é? Então, vamos lá. Muito grande. Isso é muito grande. E o que mais vai estar grande aí para o Webby? O sneaker. Lembrar dessa palavrinha? Sneaker é para o tênis. O tênis de calçar, que é muito parecido com tênis de jogo, não é? Mas tênis de jogo é tênis mesmo. E o de calçar em inglês vai ser sneaker, ok? Então, esse sneaker aí, ele está big or small para o Webby? Ele está big. Mas ele não está só big, ele está too big. Está muito grande, está demais. Não dá para ele usar. Entenderam o uso do to na palavrinha? Very good. Então, para todas essas coisas que estamos vendo aqui, nós vamos utilizar o verbo. Nós vamos utilizar o verbo vestir ou usar, porque tem acessórios que nós não vestimos, mas os colocamos e nós temos aí em contato com o nosso body, nosso corpo. Em inglês é utilizado wear. Tudo bem? Mas ele não vai ser usado sozinho nesta unidade, na unidade 3, porque vamos falar de um conceito chamado presente contínuo. Presente contínuo é algo que está acontecendo neste exato momento em que nós estamos falando. Querem ver? Vamos lá. O Webby está vestindo. Se ele está vestindo, está acontecendo no momento que eu estou dando a aula aqui. Ele está vestindo, ou seja, ele está levando aí consigo t-shirt, uma camisa, and pants, e calças. Então, o que eu utilizei? Eu utilizei a pessoa, que é o Webby, o nome desse personagem. Está é o verbo to be.
famoso verbo to be in English. E eu tenho 3 partículas mais utilizadas até aqui, que são am, is ou are. Am, are e is na ordem, né? Então, para essa lição nós vamos utilizar o is. Algumas vezes vai aparecer are and am. Então, se eu estou falando dele, eu vou usar o is. Se eu falar de mim, eu vou usar am. E se eu falar de você, vai ser are. Entenderam? Esse é o segredinho do verbo to be. Eu tenho que estar atenta com a pessoa. Então, he is, o verbo wear e mais o ing. Ai, teacher, para que esse ing? Só para complicar a nossa vida? Não. Sabia que você tem um ing também na língua portuguesa? Querem ver? Vamos lá. Comendo, andando, pulando, saindo. O que eu tenho em comum essas palavrinhas? Elas são verbos e elas têm 3 letrinhas no final. N, D, O. Perceberam? Então, na língua portuguesa, nós também temos esse ing, porque é algo que está acontecendo continuamente, neste exato momento em que estamos aqui conversando. Entenderam? Então, no inglês, não vai ser NDO, vai ser ing junto com qualquer verbo. E na unidade 3 o verbo é wear. Entenderam? Então vamos dar uma olhada? Vejam essas peças. Se eu vou calçar, eu tenho um outro verbo no português, não é? Mas para o inglês vai ser wear, que é o vestir. Na tradução vai ser calçar, então eu estou usando, certo? Wear boots, eu calço botas. I wear shoes, sapatos. I wear swimsuit, roupa de banho. Pants, que são as calças. Se tiver acessórios também, eu vou utilizar o verbo wear. Tudo bem, turminha? Deixa eu fazer uma busca aqui para a nossa review. Sim, está vendo essa imagem? Essa imagem é para explicar do too big and too small. E qual era o acessório utilizado? O cap. Very good. E aqui, para esses boys, também a mesma coisa. Too big and too small. E era o sweater. Percebam? Eu estou falando dele, então eu vou usar o verbo to be na forma is. A mesma coisa foi aqui em cima com a Charlotte. Charlotte é ela, então eu vou usar is. Aqui. Entenderam? Daniel também é menino. He, o verbo to be vai ser is. E o verbo das vespentas vai ser wear, que é o que nós estamos estudando. Mais ing e mais a roupa ou o acessório. Lembrando que para cada roupa ou acessório, algumas palavrinhas vai precisar de a ou an. E quais são as palavrinhas que eu uso a? São aquelas que começam com som de vogal. Por exemplo, com som de consoante. Por exemplo, a sneaker, a watch, um relógio, a sneaker, um tênis.
Só que sneakers and pants, as coisas que são de duas, porque temos duas pernas, dois pés, elas são utilizadas no plural. Então eu não vou dizer a e nem an. Porque elas já estão no plural e o plural, ó, não permite isso. Já pensou se eu falar, eu vou usar sapatos? Então eu vou usar sapatos. Entenderam? Então a e an somente para palavrinhas no singular. E muita atenção. Eu estou vestindo minha calça. Mas em inglês é diferente. I'm wearing pants. Eu estou usando minhas calças. Por causa de duas perninhas que eu tenho, ok? Então, eu vou usar a e an quando diante das palavrinhas, certo? Então, a para palavrinhas que começam com som, não é a palavra, não é a letra, é o som daquela letra. Som de consoante e an para som de vogais. Tudo bem até aí? Então, continuando. O que mais temos para revisar? Nós vimos algumas peças em inglês. Nós vimos o uso do too, mas é adjective. Too big and too small. And what else? O que mais? Vejam alguns adjetivos para que você possa aí entender quando aplicar esse to. O adjetivo long, comprido. Posso dizer que ele é long or too long, muito comprido, igual da Rapunzel, too long, muito comprido. Too old, aqui no caso das meias, está muito velha. Ela não está somente velha, ela está muito, muito, muito velha. Então, too old. And grande, too big, e comprido, too long, nós já vimos, né? Então nós podemos usar para too big, too small, too long, too old, too fashion. Tá muito demais. Entenderam? Ele vai intensificar aquele adjetivo. Então, continuando. Aqui no caso, se você for utilizar cores na sua descrição das peças, por exemplo, eu estou usando calças pretas. Então, lembrem que o adjetivo ele vai vir antes. Na nossa língua, nós usamos depois, ó, calças pretas. Em inglês, nós falamos pretas calças. I am wearing black pants. E o adjetivo, se ele é antigo, I am wearing black old pants. E aí vai colocando na ordem, mas sempre antes da coisa que nós vamos falar. Tudo bem? Essa é uma regra do inglês. E o que mais temos para revisar, turminha? Então, nós já vimos aí o verbo to be, usado com o verbo wear, que é vestir ou usar, mais o ing, para que você perceba o uso dessa frase acontecendo neste exato momento. Nós vimos aí os adjetivos e como usar esses adjetivos com um intensificador chamado to. E para hoje também já vimos plural e singular. E também agora queria que vocês prestassem bem atenção nos demonstrativos. Demonstrativos, o nome já está dizendo. Eu vou demonstrar, eu vou mostrar para você. Então, algumas coisas ficam perto
outras coisas ficam longe, e para algumas coisas que estão perto são muitas ou só uma, e também a mesma coisa que está longe pode ser muitas ou só uma coisa longe. Perceberam? E para cada uma delas eu tenho uma palavrinha específica. Deixa eu me posicionar aqui para mostrar para vocês. Então, se eu tenho algo que está próximo a mim e esse algo é só um, então eu vou utilizar o this, T-H-I-S. This is por exemplo, isto. This is a t-shirt. Isto é uma blusa. Porque é algo que está próximo a mim. E se essa blusa estivesse longe? Eu diria that t-shirt is blue. E se eu tivesse aqui várias blusas próximas a mim, eu diria these. Quase não tem diferença no som, mas na escrita tem. E se escreve com T-H-E-S-E. These. E eu não vou usar is. Vou usar are, porque are é usado para o plural. E these também. These are t-shirts. E se essas mesmas t-shirts estivessem longe? Eu diria those. T-H-O-S-E. Those t-shirts are blue. Ou então, those are t-shirts. Aquelas coisas são t-shirts. Vamos olhar aqui a imagem. Nós temos um boy, ele está comendo rice, arroz. E ele disse, this rice is delicious, porque está próximo a ele. Na figura 2, nós temos duas crianças e elas estão apontando ao longe e fazendo uma pergunta. Se está longe e eu tenho um a na frente da palavra about, então significa que esta palavra está no singular, um barco. Então eu vou usar that ou those? That. Por quê? Porque, eu vou usar those. Por quê? Isso porque está longe. O that é quando está perto. Então a pergunta vai ficar, is those a boat? Aquilo lá é um barco? Very good. Esquece que eu falei, esquece tudo. Vamos lá. É um barco, então não posso falar those, vou falar that. Tá bom? Está longe. Is that? Se fosse perto, is this. No plural, these and those. Então, se é um barco, nós vamos perguntar, is that a boat? Aquilo lá é um barco? Vamos lá para donation, a doação aqui. Tem várias coisas. E a palavrinha toys está no plural. Então, vamos lá para as dicas. Eu tenho a palavrinha toys, que está no plural. Eu tenho as imagens, que tem várias coisas, e está perto da pessoa. Então, eu vou usar quais dessas 4 palavrinhas? This, or that and those.
A segunda, o dizzy. T-H-E-S. Dizzy. Então, I want to donate these toys. Próxima imagem. Look at. E eu tenho a palavrinha clouds. Clouds são as nuvens. Está no plural e está longe. Se está longe, eu tenho duas opções. That, que é no singular, e those, que é no plural. Como a palavrinha clouds está no plural, então vou usar those. Então vejam aquelas nuvens. They're beautiful. Elas são lindas. Então só para afirmar. These e these são para as coisas que estão perto. Porém, o this, singular. These, plural. E o that e those para as coisas que estão longe. That, singular. E those, plural. Ficou entendido? Very good. Então, turminha, com isso nós finalizamos a nossa review. Quem ainda não me entregou as atividades, entreguem, porque ela vale nota. Eu avalio todo o seu desempenho, tá bom? Valendo aqueles 3 pontinhos. Aguardo vocês na próxima videoaula. Bye, bye!